Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra atinja o nosso coração e nos ajude na nossa conversão. Bem, irmãos, o Evangelho de hoje nos diz assim. Naquele tempo, Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justo diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Vós, pois, completai a medida de vossos pais. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, essa palavra parece ser muito diferente das que até agora vimos refletindo. Jesus fala diretamente aos escribas e aos fariseus, que eram denominações religiosas do judaísmo que estavam na época governando a cidade de Jerusalém, assim como todo eram amigos do Império Romano da época. E Jesus critica claramente eles. A primeira menção que ele faz é que eles são como sepulcros caiados, e ele explica o que significa essa expressão. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres, de toda podridão. Ou seja, são pessoas que pareciam belas por fora, pareciam santas por fora, mas por dentro não tinham nada de santidade. Ou seja, Jesus quer também nos chamar a atenção para a gente não ter o comportamento como esses, escribas e fariseus. Veja muito bem, a gente corre um risco de ainda hoje ser como um fariseu ou um escriba. Estar na igreja, viver a lei. Vai lembrar, os fariseus cumpriam todas as regras judaicas, os preceitos, que eram 632 normas, se não me engano, de cumprimento em relação a um bocado de coisas, né? Detalhes dos mais como lavar copos e pratos, dos mais grandes como entrar no templo e o modo como lá ficar e proceder. Mas por dentro o coração deles não era cheio de amor, não era convertido, era pura injustiça, eram apegados ao dinheiro, eram apegados apenas à fama que deveriam ter, mas não tinham Deus no coração de verdade, tinham apenas uma imagem de santos, mas santos não eram nada. Jesus vai detalhando melhor. Por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Assim também vós, pareceis justo diante dos outros, mas por dentro é cheio de hipocrisia e injustiça. Quantas vezes a gente pode ser assim, né? A gente olha, está num grupo, está num momento diante das pessoas, fala bem, se expressa bem, mas no fundo do nosso coração não concorda com o irmão. E ali eu vou começar a falar dele por trás para alguém, para outra pessoa. Quantas vezes podemos não ser assim? Dizer sim naquele momento, mas no fundo do coração guardar rancor, guardar raiva. Isso é hipocrisia. Jesus nos chama a ser a mesma pessoa por fora e a mesma pessoa por dentro. Se essas duas não forem a mesma, nós estaremos sendo hipócritas, como os fariseus falam, e sepulcros caiados. Ou seja, um sepulcro que é bonito por fora, mas por dentro é cheio de ossos e de cadáveres e podridão, né? Ou seja, tomai cuidado para a gente não ser assim. Não ser assim. Jesus está nos alertando também ao modo da nossa procedência. Ele nos chama a santidade, não de imagem, mas de vivência e testemunho. É importante lembrar isso.
Várias foram as vezes que Jesus criticou os fariseus e por isso ele, digamos assim, despertou a raiva deles, porque ele falava a verdade. E a verdade, quando ela encontra-se com o coração daqueles que vivem na mentira, eles incomodam, eles se incomodam, eles querem matar aquele que fala a verdade sobre eles. Como assim fizeram com o próprio Cristo? Que a gente possa não ser hipócrita, aquele que fala, mas não vive, porque isso vai gerar em nós uma distensão na alma. Mais na frente ele vai falar, né? Não está aqui, mas como escapareis, né, da condenação do inferno? Ou seja, Jesus não vai salvar aqueles que falam, mas não vivem, aqueles que põem peso nos outros, mas não vivem aquilo, não vivem o que é de Deus, aqueles que falam que são de Deus, pregam em nome de Deus, mas não vivem Deus. É cheio de hipocrisia. Aqueles que amam por fora, mas por dentro guardam rancor, guardam ódio. Aqueles que falam que gostam do irmão, mas por detrás falam que não gostam dele, falam que não o amam. Não sejamos assim, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que possamos ser a mesma pessoa por fora e por dentro, com os outros e sem os outros, no público e no privado, para sermos justos, santos diante de Deus, irrepreensíveis no comportamento. Que Deus nos abençoe a ser assim, irmãos.